Ó, sobe o som, Pacheco. Sextou, meu povo. 1994. Não, você não nasceu. Isso chama Dance Music. É Dance Music que eu tô explicando pra ele. Ó, fica ouvindo, Marcelo. Sobe, sobe. Ó. Ai, gente, é isso mesmo. É axé, forró, é eletrônico. Essa é a época que eu tinha 17 anos, 16, ia pra balada, 15 anos, extravagância. Ó, tá lembrando o nome do lugar. Extravagância, que foi isso? Muito boa noite para todo mundo que está ligadinho no Gazeta Esportiva. Pode até estar frio lá fora, mas aqui o noticiário está fervendo. E quem marca a presença no estúdio da TV Gazeta comigo, essa dupla super entrosada, meus queridos amigos Alex Miller, grande jornalista, e grande analista da TV. Eu tô contando pro Bazete que isso que tá tocando é Dance Music, que ele não sabe o que é isso, Alex. Não sabe. Ele não sabe. Entendeu? Você não sabe o que é isso. Você não... Que ano você nasceu? 96. A minha época é daquele Summer Electro Hits. Já é antigo, hein? Que já é antigo. Essa é Dance Music, hein? Ó. O ano que eu comecei minha carreira. É muito legal essa música. Bom, eu não sei se o nosso diretor já era nascido, mas tudo bem. Hoje a gente fala sobre o empate do Brasil com o Equador na estreia do técnico Carlo Ancelotti. O Alex Miller estava bravo aqui nos bastidores. Vamos ver o que eles têm para falar. E o Corinthians? O Corinthians abriu as portas do CT Joaquim Grava no treino de hoje. Pois é, pelo menos o Corinthians abre as portas, né? Tudo que está acontecendo no Corinthians é de se tirar o chapéu. A equipe abre as portas e você vai saber aí como que está a recuperação do Yuri Alberto. Recebeu ali a imprensa. Muito legal. Valeu, Coringão. Por isso que eu gosto do Corinthians. E tem jogador do São Paulo que pode ir para o Corinthians. O Basete estava, inclusive, falando sobre isso nos bastidores. E no Palmeiras? Um importante atleta do elenco está na mira de outro gigante do país. Quem será, hein? E como é que está o mercado da bola? Está agitado. O Santos também tem atacante cobiçado por uma equipe concorrente. Tudo isso, galera, depois dessas dicas. Vem com a gente! Ô, diretor, você tá bravo aí do outro lado da telinha? Você conheceu... O diretor não conheceu Extravaganza, não conheceu o resumo da ópera, não conheceu o Krypton. Né? Porque ele tava em Jaú nessa época. Tava em Jaú, jogando bola, empinando pipa. Bolinha de gude, mas era uma infância feliz, né? Muito feliz no interior de São Paulo. Eu não fiquei na rua. Você brincava na rua? Muito. Eu não brincava na rua. Até altas horas. Não brincava, minha Jogava avó não futebol deixava. até não aguentar mais. Eu era neta da vovó, só ficava em casa, brincava em casa. Bom, de volta, pessoal, a estreia do técnico Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira não empolgou, hein? Quem esperava uma grande vitória sobre o Equador também teve que ser tudo no lero-lero, né? Vamos assistir aí para você fazer a sua opinião. Equador e Brasil em Guayaquil pela 15ª rodada das eliminatórias. E na estreia do Carlo Ancelotti, a nossa seleção não saiu do zero. A melhor chance do time canarinho saiu dos pés de Vinícius Júnior. Dá só uma olhada. Pelo lado equatoriano, Pátio quase abriu o placar quando Alisson não achou nada no ar. O chute saiu por cima do gol. Pouco depois, Estevão tentou um chute cruzado, mas a bola saiu mascada. Na etapa final, o cenário se repetiu. Pouquíssimas chances de perigo para os dois lados. O Brasil até tentou chegar nesse tapa de fora da área do Casimiro, mas nada feito. E ficou nisso. Placar final, Equador 0, Brasil também 0. Creo que ha sido a nivel defensivo un muy buen partido. Creo que el equipo ha tenido una buena actitud, orden, han tenido a veces buena presión ofensiva. Creo que atrás lo hemos hecho muy bien, no hemos concedido oportunidades prácticamente. Esto es lo bueno que hemos hecho. Y después, en la otra parte, que se podía ser mejor, con balón,
con un juego un poco más fluido, pero creo que al final un empate bueno, con un buen partido, salimos satisfechos, con confianza para el próximo. Ai, ele não parece estar feliz, esse homem. Ele estava cansado, eu acho. Já está esgotado, mal começou no trabalho. Depois que ele viu a bandeirinha de escanteio ter dificuldade para ser fincada, ela deve ter pensado assim, puxa vida. O que eu estou fazendo aqui? Onde eu vim estacionar meu boi, né? Umas coisas assim. Mas assim, não dava para a gente esperar nada além do que a seleção já vinha mostrando com os outros treinadores, né? E eu tenho dito que me chama a atenção o fato desses jogadores da atual seleção brasileira jogarem bem nos seus clubes e quando chegam à seleção não conseguem render a mesma coisa. Né? Você pode citar vários aí, o próprio Vinícius Júnior, que no Real Madrid ele é decisivo em muitos jogos, na seleção ele é um jogador comum, um jogador que não faz a diferença. Né? Bruno Guimarães jogou mal também, ele tem potencial para jogar muito mais. O Estevão também, coitado, acho que ele sentiu o peso da responsabilidade de ser titular, com o Ancelotti ali pela primeira vez, não conseguiu também render muita coisa. Acho que o ponto positivo da seleção foi o setor defensivo. O Alexandro aí que estreou como zagueiro foi muito bem, o zagueiro do Lille foi bem, aproveitou a oportunidade, né? Acho que a zaga é uma posição que o Brasil não tem carência, ao contrário do setor ofensivo. E o Casemiro acho que também fez o seu papel ali, como cabeça de área, batalhou, lutou e foi o autor da jogada mais perigosa para a seleção brasileira na parte ofensiva também. Ele chegou de frente, chutou e o goleiro pegou. Então, no mais, um jogo muito pobre da seleção brasileira. O Equador jogando em casa poderia até ter jogado melhor, esbarrou justamente no setor defensivo do Brasil que se portou muito bem. Então. Por isso que foi um jogo chato, xoxo, sem emoção, 0-0, placar do jogo e nota do jogo também. E aí, Bazejo, sua opinião? Foram 3 dias de treinamento, né? Sendo que um deles o elenco nem completo estava, então é difícil cobrar alguma coisa do técnico Carlo Ancelotti ainda nesse início, porque de fato são pouquíssimas horas de trabalho com os jogadores em campo. Agora, mesmo com todos esses obstáculos, a defesa funcionou muito bem, foi o ponto alto da seleção brasileira ontem contra o Equador. Agora, ofensivamente, é difícil a gente pensar no sucesso da seleção brasileira, porque o que a gente presenciou ontem foi a mesma coisa que a seleção brasileira vem apresentando há muito tempo, pelo menos em termos ofensivos, né? O Estevão foi uma grata surpresa tê-lo no time titular? Foi, não conseguiu performar como todos imaginavam, mas é bom ver essa mentalidade de que o técnico quer algo diferente, está testando, está buscando. O que faltou para o Estevão, você acha? Confiança? Eu acho que não faltou confiança, eu acho que faltou um time mais encaixado, sabendo fazer os movimentos ensaiados, melhores ensaiados, ele não precisar erguer a cabeça para saber onde seu companheiro está. Uhum. Só que tudo isso depende de tempo. Tempo esse que o Carlo Ancelotti, o Estevão e todos os seus companheiros não têm. Então, o técnico italiano vai ter que saber descobrir atalhos para poder fazer essa seleção evoluir rápido, porque tempo o Brasil não tem e precisa resgatar o bom futebol que um dia já apresentou. Bom, tem enquete no ar aí no site gazetesportiva.com. Como é que você avalia o desempenho do Brasil contra o Equador? Você acha que foi um desempenho bom, um desempenho regular ou um desempenho ruim? É só votar lá no site gazetesportiva.com. Para você, bom, regular ou ruim? Ruim. Para mim foi ruim. E você, Bazejo? Eu diria que regular. Pelo menos não perdeu, né, gente? Podia ser. Para mim ia ser ruim se tivesse perdido. Né? O desempenho o resultado foi melhor do que o desempenho, entendeu? Então, assim, a pergunta é o desempenho. Para mim, o desempenho foi ruim. O desempenho foi ruim. E o resultado foi Agora bom. Que falta um camisa 10 nessa seleção. Dizer que a seleção não depende do Neymar... É brincadeira, né? É brincadeira, viu? Porque jogar com 3 volantes, são 3 grandes volantes, mas jogar com 3 Nenhum volantes... deles é 10, né? Pois Nenhum deles é camisa 10. Tem bomba no São Paulo! Marina Buffon tá chegando para contar que história é essa, Mad? Jogador do Tricolor a caminho do Corinthians. Que é isso? Quem é o atleta? Pois é, Michele, boa noite a você e a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Notícia bombástica que pegou aí muita gente de surpresa no dia de hoje, inclusive dada em primeira mão
pelo Marcelo Bassege, que está nessa bancada hoje, e também Lucas Passoli, ali na nossa produção, confirmou diversas informações aí passadas pelo Bassege. Pois é, gente, Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, perdeu muito espaço com o técnico Luiz Subeldia, já estava aí no impasse se ia ou não renovar o contrato com o São Paulo, que é válido neste momento até o final do ano. E aí começaram a surgir alguns interessados no futebol do jogador. 4 interessados, para ser mais precisa: Corinthians, Santos, Vasco e Fortaleza. Vasco acabou ficando aí pelo caminho, não avançou nas conversas, e neste momento quem está mais próximo de anunciar o jogador é sim o arquirrival Corinthians, que é comandado pelo técnico Dorival Júnior, que foi, junto com o Igor Vinícius, campeão da Copa do Brasil aqui no São Paulo lá em 2023. É um pedido do técnico Dorival Júnior. A gente sabe que o Corinthians nesse momento tem apenas o Mateuzinho ali na lateral direita, tem o Léo Maná, é verdade, mas ainda não conseguiu se firmar, e o Félix Torres, por vezes, é utilizado ali de forma adaptada, não é mesmo? Então, o Igor Vinícius chegaria ali para ser uma sombra ao Mateuzinho. O Igor tem contrato até o final do ano, mas ele tem um acordo aí com a diretoria do São Paulo que pode ser liberado já nesta janela de transferências do meio do ano, saindo sem custos e ele mesmo sendo o seu próprio detentor de direitos econômicos. Então, caso isso aconteça, Igor Vinícius iria já neste meio do ano para o Corinthians, tá certo, gente? Então essas são as informações relacionadas a esse jogador que perdeu muito espaço com o Subeldia. Nesse momento está também de fora porque está tratando uma lombalgia, não joga desde final de abril, mas está muito, muito próximo de jogar no arquirrival Corinthians. E só para atualizar vocês em relação ao Juan, que a gente trouxe aqui ontem, o São Paulo chegou a pagar uma parcela aí de 100 mil euros que estavam, esse dinheiro estava atrasado, né, do empréstimo do Juan junto ao Sassuolo da Itália, e agora o São Paulo entende que tem uma carta na manga para conseguir um novo empréstimo até o final do ano, já que o contrato dele de empréstimo é válido agora até junho. No entanto, a gente reforça que o Sassuolo quer vender o Juan e não emprestar novamente o Juan, e tem outros clubes, inclusive de fora do Brasil, interessados no zagueiro. Tá certo? Eu volto com vocês por aí para Marcelo Bassege, principalmente, comentar essa negociação com Igor Vinícius. Obrigada, Má. E aí, Bassege, essa notícia especial que você deu em primeira mão? Pois é. Igor Vinícius de saída do São Paulo, isso não é novidade, ele já estava fora dos planos do Zubeldia para o restante da temporada, mas a grande novidade é que o destino provável do lateral direito deve ser o Corinthians. O Igor Vinícius recebeu propostas também de Santos, Fortaleza e Vasco. Os empresários do jogador conversaram com esses clubes, mas a tendência é que ele se transfira para o Corinthians. Em termos de carreira, é inegável, né? Um jogador que tem 7 anos de São Paulo, sai do São Paulo para ir para o Corinthians, definitivamente é uma carreira bastante chamativa, né? Passando por 2 grandes clubes do Brasil. Agora, eu não sei se o Corinthians hoje é a opção mais inteligente para o Igor Vinícius. É claro que a gente está falando de um dos maiores clubes do Brasil, mas que atravessa um momento político muito delicado. O Fortaleza, é verdade, não faz uma grande temporada, mas nos últimos anos se mostrou um clube muito mais organizado, mais profissional, não costuma protagonizar manchetes de atraso de salários, é um clube que tem se transformado num clube cada vez mais competitivo. Então hoje, eu, no lugar do Igor Vinícius, é claro que a gente não conhece todas as negociações, os números, os valores, mas eu vejo Fortaleza como um destino que faz mais sentido em termos de carreira e tranquilidade, estabilidade, competitividade do que Corinthians, Santos e Vasco. O Vasco, inclusive, já é um destino completamente descartado pelo staff, mas o Corinthians já tem conversas avançadas e deve ser o destino do Igor Vinícius. Em relação ao Santos, eu até acho que poderia ser uma boa para ele, porque ele seria titular absoluto, não teria ninguém para competir com ele e ele poderia ter uma sequência de jogos num grande clube, né? Sim. O problema no Corinthians é que tem o Mateuzinho, então eu não sei qual que é a ideia do Dorival Júnior em querer o Igor Vinícius para chegar, a não ser que ele não vá muito com a cara do futebol do Mateuzinho e já esteja preparando alguém para substituí-lo. E aí ele tira o Mateuzinho e coloca o Igor Vinícius. Para quem pensa que o Dorival Júnior trabalhou com o Igor Vinícius na época de São Paulo, ele esteve no São Paulo na época do Igor Vinícius lá, os dois, mas o Igor Vinícius estava machucado. O Dorival Júnior não dirigiu o Igor Vinícius em nenhum jogo no São Paulo. O Igor estava no departamento médico. Aliás, é outra diferença entre ele e o Mateuzinho, por exemplo, já que o Corinthians é o assunto.
O Mateuzinho praticamente não se machuca e o Igor Vinícius se contunde bastante. Então, não sei também qual que é a intenção do Corinthians. Ter um reserva para o Mateuzinho à altura, ter uma sombra para o Mateuzinho, ter 2 jogadores bons para a mesma posição? Pode ser. Eu vou pro portal agora, Basejo. Basejo, primeira vez, né, que você faz o programa aqui essa semana. No Estúdio Novo, sim. No Estúdio Novo, e agora eu tô aqui, ó. Seja bem-vindo, Basejo. Basejo, olha o nosso portal, Basejo, o portal que abre para um outro mundo. O elenco do Santos tá mesmo chamando a atenção do Fluminense. Depois do Neymar, tem outro jogador que despertou o interesse do clube do Rio de Janeiro. E quem vai revelar o nome pra gente é o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Acaba com a curiosidade do pessoal que está em casa. Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Trata-se do Soteldo, atacante venezuelano, inclusive não está com o Santos porque está acompanhando sua seleção nessa rodada de eliminatórias da Copa do Mundo. O Fluminense, depois de tentar a contratação do Neymar para a disputa do Mundial, agora faz uma investida para cima do Soteldo, mas aí não é só para o Mundial não, é para contratar definitivamente o atacante venezuelano. A proposta está feita, está na mesa, os valores ainda são sigilosos, mas o que a gente tem de informação é que dificilmente o Fluminense vai chegar no que o Santos está pedindo. Essa é a informação que eu tenho, de que a proposta do Fluminense ela está aquém do que o Santos espera para liberar o Soteldo. Então já deu para perceber que o Soteldo está longe de ser um jogador inegociável. Há um entendimento dentro do Santos que ele tem decepcionado. É um atacante de 27 anos, é um atacante que muitas vezes desequilibra, habilidoso, mas ele não está conseguindo se firmar nesse time do Santos, nem mesmo com todas essas dificuldades, lesão do Neymar, Tassiano com problemas, Guilherme com problemas. Mesmo assim, o Soteldo tem frequentado o banco de reservas, é um jogador que traz um fora de campo, né, complicado e custa caro. Por isso que o Santos vê com bons olhos uma negociação, mas não quer liberar assim, por qualquer proposta. Então, neste momento, a proposta que está na mesa, o Santos não pretende aceitar, mas a negociação está aberta e não dá para descartar essa saída do Soteldo, não. E vamos falar também do Neymar? Não tem como não falar do Neymar em alguma entrada do Santos aqui. Ontem o presidente Marcelo Teixeira concedeu uma entrevista aos nossos colegas do Sport TV e um fato bem relevante que ele esclareceu nessa entrevista. O Neymar, ele não está 100%. Ele até fala que o Neymar 40% já vale a pena. E é por aí. Hoje o Santos entende que vale a pena renovar com o Neymar, mesmo sabendo que ele não está 100% fisicamente. Que vale a pena do mesmo jeito. Portanto, essa renovação vai depender mesmo da bufunfa, da grana. Se chegar a um acordo financeiro, provavelmente essa renovação vai sair. Porque esse aspecto físico, Marcelo Teixeira já deixou claro que não vai ser problema, Michele. Muito obrigada, Salazar, por todas as informações. E aí, gostaram das notícias aí do Salazar? Então, sobre o Soteldo. Sobre o Soteldo. Eu acho que o Soteldo no Santos, ele poderia dar mais do que ele dá, sabe? Principalmente na ausência do Neymar. Ele é um cara que tem talento, tem qualidade, né? Ele impõe risco aos adversários, né? Ele é um jogador rápido, veloz, arisco, dribla, chuta. Mas não sei, parece que alguma coisa prende o Soteldo. Parece que alguma coisa faz com que ele não consiga mais desenvolver aquilo que um dia ele já desenvolveu. E é muitas vezes machucado, a gente nunca sabe se ele está realmente se empenhando ao máximo. Criou-se essa dúvida em torno dele no Santos. Então, talvez fosse melhor para todo mundo ele ir para outro lugar, né? De repente ele ganha uma vida nova no Fluminense, o Santos ganha uma grana porque precisa e seria uma solução. Não sei, eu ainda acredito no futebol dele, porque ele não pode ter desaprendido a jogar. Ele, né, é um bom jogador, não é um craque, não é um gênio, como talvez ele ache que seja, mas é um jogador muito útil, né? Para o Santos ainda mais, seria importante ele inteiro, ajudando. O Santos precisa de bons jogadores. O Soteldo vai embora e aí? Fica quem? Tassiano? Não dá. Então, o Santos vai ter que contratar. E além de contratar, vai perder o Soteldo? Então vai ter que contratar mais. Tem dinheiro para isso? Acho que não. Não, sem dúvida. O extracampo do Soteldo é uma coisa que preocupa para qualquer clube interessado no jogador. Mas eu acho que o técnico Renato Gaúcho é um profissional, é o profissional para lidar com esse tipo de atleta.
É um técnico que já provou que sabe levar muito bem esses jogadores que se caracterizam pelo extracampo complicado. É um jogador que é um treinador que sabe levar esses jogadores, sabe administrar muito bem o vestiário e, por causa disso, talvez seja capaz de extrair do Soteldo tudo aquilo que ele pode jogar e que um dia já mostrou, mas que não mostra há muito tempo e até por isso o Santos talvez possa aceitar abrir conversas para se desfazer do atleta. Eu acho um erro se o Santos tiver capacidade de recuperá-lo, porque o Soteldo com o Neymar, com outros jogadores ali se associando no ataque, pode dar muito certo. Agora, eu não vejo com maus olhos não a possível transferência do Soteldo para o Fluminense, porque é o Renato Gaúcho o treinador e eu confio e acredito muito que o Renato Gaúcho é o cara certo para saber administrar esse tipo de atleta. Eu também. Eu gosto muito do Renato Gaúcho, mas quando o Luan, lembra aquele Luan que foi pro Corinthians e não jogava nada? Que tinha sido sensacional, né? Lá, ele foi o rei da América no Grêmio. Isso, no Grêmio, então. Aí o Renato Gaúcho mandou ele pro Corinthians. Aí, entendeu? Aí ele foi pro Santos, não deu certo também. Também no Santos. Agora eu não sei. Eu não sei. Depois ele voltou pro Grêmio, o Renato Gaúcho tentou a última cartada, mas ali também o cara precisa querer se ajudar, né? Agora o Soteldo eu não sei, porque eles esquecem de jogar bola, não sei por que acontece com esses jogadores. Tem jogadores que realmente despertam essa dúvida em nós, né? O que acontece? Será que esquece, né? O noticiário do Palmeiras está agitado com vazamento de imagens da nova camisa e assédio de outro clube a um importante jogador do Verdão. Boa noite, Zé. Agora sem mistério, vai, conta tudo pra gente. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, tem jogador aí que pode deixar muito em breve aqui a equipe do Palmeiras, né? É o Mike. A gente vem falando do Mike aqui nos últimos dias no Gazeta Esportiva, né? O Mike, ele recebeu aí umas sondagens tanto do Santos quanto do São Paulo. Vocês falavam do São Paulo aí, né? Que deve perder o Igor Vinícius lá pro Corinthians, informação do meu amigo Marcelo Bacejo. E o Mike, ele tem contrato com o Palmeiras até o final dessa temporada, né? A gente já falou disso aqui no Gazeta Esportiva. E aí ele pode sair no final do ano, pode assinar até um pré-contrato agora nesse meio do ano com qualquer equipe. E agora a equipe da vez que está de olho no Mike é o Grêmio. Informação que vem lá do Rio Grande do Sul, do Fábio Vargas, nosso colega da imprensa que trabalha lá no Rio Grande do Sul, é de que o Grêmio está interessado nesse jogador. Felipão e Mano Menezes estão de olho no Mike, o Felipão inclusive trabalhou com o Mike, né? O Santos tem essa daí do Alexandre Matos ter trabalhado com o Mike também, agora está lá trabalhando no Santos, né? O Alexandre Matos, CEO do Santos agora. Enfim, um jogador cobiçado no mercado e que pode deixar muito em breve aí, então, o Palmeiras a ver cenas dos próximos capítulos, porque o Mike é um jogador que tem muito título aqui no Palmeiras, né? O nosso glorioso Ricardo Braga vai mostrar para vocês, olha só, alguns retoques estão sendo feitos aqui, viu, Michele? Em frente à academia de futebol, na entrada, saída aqui do CT do Palmeiras. Pintura, aquela coisa toda, retoques, Abel Ferreira lá dentro também retocando o time, olha que beleza, antes da disputa do Mundial de Clubes, que é a principal competição do Palmeiras nesse ano. E por falar em Mundial de Clubes, tenho imagens para mostrar para você. Para tudo aí, Michele. Para tudo, porque tem imagens da camisa que o Palmeiras utilizará no Super Mundial de Clubes. Você é uma grande analista de moda, você, Alex Miller, Bacejo, sempre bem trajados. Vão analisar aí essa camisa que o Palmeiras vai utilizar no Mundial de Clubes. Ainda não tem preço, mas pelo que a gente pôde apurar, a versão de jogador vai custar mais de R$1.000, uma edição limitada. Tem ali algumas palmeiras para, claro, fazer referência ao Palmeiras. Quero que vocês analisem, tem também a camisa de goleiro aí numa tonalidade laranja. Então, com essas imagens das camisas, por que não dizer assim, do Palmeiras, eu devolvo para vocês falarem se essas camisas estão bonitas, se não estão, se vocês trocariam alguma coisa, se gostaram deste modelito que o Verdão utilizará lá nos Estados Unidos no próximo Mundial de Clubes, no primeiro Mundial de Clubes nesse super formato aí da FIFA. Devolvo para vocês, Michele. Daqui a pouco eu volto, hein? Vai daí. Ô Zé, a hora que você mostrou a primeira camisa, essa laranja, o menino deu um grito aqui, eu achei que o Palmeiras ia jogar de laranja, achei que era a cor do nosso cenário, eu falei, o quê? Não, né? Não, mas olha, a branca ali, a creme, eu achei bonita, a do goleiro também, ok, mas não acho bom jogar muito com cor assim, vermelha, assim, acho que o goleiro sempre toma gol com essas cores muito chamativas.
E ainda bem que não vazou a verde. Mas eu achei bonita. Que você não gostou? Eu achei bonita, sim. Achei bonita, não achei feia, não. R$1.000. Achei bonita, R$1.099. Nossa, meu Deus. É muito caro. E vai vir numa caixa, um kit, né, com outras coisinhas. Para justificar o preço. Tem que ter vem com uma pulseira de ouro. Eu só fico na dúvida se vai ser só essa branca ou se não vai ter a verde também para ser tem utilizada. Que ter a verde, né, Porque gente? se vazou a branca, mas eu imagino que a verde também seja... Já a verde vaza Tem também. que ser a verde com os detalhes brancos. Eu sei que dia 10 é o lançamento, né? Então, dia 10 é o lançamento dessa camisa. Quem tiver grana, aproveite. Ah, essa é a número 3? E hoje lançaram a Bonita. 1 e a 2 de manga comprida, que eu achei maravilhosas as duas. Eu não vi. A verde principalmente, achei maravilhosa, eu quero ter uma inclusive. A camisa bom. manga comprida me remete aos anos 80, eu que gosto usavam também. manga comprida, sabe? Hoje em dia fica com essas frescurinhas de segunda pele, bonita aquela camisa com a... Tá um frio aqui, hein? Hã? Nossa, eu precisava de uma manga comprida. Tá o trovão lá fora que eu tô escutando, que o bicho vai pegar, hein? O Corinthians... E o Atenção! Mike no Grêmio? Vocês não falaram do Mike no Grêmio. Eu acho que o Faz Mike... falta pro Palmeiras? Não, assim, o Mike é um jogador importante na história do Palmeiras, né? Mas a gente sabe que tudo tem um ciclo que chega ao fim, né? E principalmente... Mas o dele já acabou no Palmeiras? Eu acho que já está acabando, né? E o dele e o do Marcos Rocha, como o Giai foi contratado, né? Deu conta do recado, assumiu a titularidade. O Mike é um jogador que se machuca bastante. Tem um menino na base, no sub-20, que é o Gilberto, que para mim tem nível para chegar e ser titular no lugar do Giai. Ele joga muita bola, o Gilberto. Então acho que para o ano que vem, o Gilberto deve subir, o Giai vai ficar. E imagino que o Mike e o Marcos Rocha não devam renovar os seus contratos. E como o contrato do Mike vai até o fim do ano, no mês que vem ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer time e de graça no ano que vem. Por isso que os times já estão se movimentando, já ouvi falar no São Paulo, já ouvi falar em outros times que querem o Mike e agora chega a vez do Grêmio. Então em algum grande clube ele vai jogar, ele tem mercado, é um belo jogador, mas que para o Palmeiras o tempo já está passando, até porque tem se machucado demais. E isso aí acaba atrapalhando um pouquinho a sequência dele no Palmeiras. O que você acha, Baségio? Não, faz parte. É do futebol. O Palmeiras precisa fazer essa renovação em algum momento da sua história. O Mike e o Marcos Rocha ganharam muito, foram muito importantes para o Palmeiras, mas agora, um jogador desse, quando chega no final do contrato, a torcida começa a pressionar, não, tem que renovar por gratidão, por tudo que ele fez pelo clube. E eu acho que o Palmeiras ele não pode ceder para esse tipo de sentimento do torcedor, precisa ser racional. O Mike foi muito importante, mas há tempo já convive com alguns problemas físicos e talvez seja interessante abrir as portas, abrir caminho para um Gilberto do Sub-20, para o Giai se desenvolver e se consolidar ainda mais como titular absoluto da lateral direita e assim por diante. São ciclos, né, Alex? São ciclos, né, e não tem jeito, é a vida. Mas se bem que esse negócio de gratidão no Palmeiras não tem funcionado muito assim não, né? Haja vista o que aconteceu com o Rony, com o Zé Rafael, jogadores que também tinham esse mesmo status de jogadores vitoriosos, históricos, mas que a diretoria não fez nem questão de pensar nisso, né? Na época o Fernando Praz também não ficou naquela coisa, não, acabou, não tem Jailson também, foi embora. Então acaba o tempo no entender da diretoria e da comissão técnica, porque o Abel também participa dessas decisões. Em nenhum momento a diretoria dispensou o Zé Rafael, dispensou o Rony, sem que o Abel concordasse. Ela jamais tiraria um jogador do elenco se o Abel falasse, não, esse aí eu preciso ainda muito, deixa ele aqui. Não, quem saiu é porque o Abel concordou que saísse. Então, posso mandar um abraço rapidinho? Claro! Doutor Aldo Guida, que foi médico do Palmeiras na década de 90, nos assistindo. E o Abner Henrique, São Paulino, encontrei hoje no metrô, no trem, na verdade. Ele falou, rapaz, eu assisto vocês todo dia no Gazeta Esportiva, a Michele, não sei o quê, o Bassédio, sou São Paulino. Abner Henrique, um abraço pra você. E doutor Aldo, um grande abraço, hein? Abner e Aldo. Aldo e Abner. E um beijo pro tio Abel, que assiste a gente todo dia. O Corinthians abriu as portas da esperança do treino hoje. Que bonito. E a gente enviou Alexandre Silvestre para conferir tudo por lá. Se liga. Tá fechado, mano. Já era. Se a semana do Corinthians começou com invasão / ocupação da torcida no Parque São Jorge... Fechado por uma administração, protesto pacífico, certo, mano? Não somos ninguém, nem Augusto Melo, nem o Mais Stabile.
A manhã dessa sexta-feira teve portões abertos para a imprensa no CT Joaquim Grava. Jornalistas credenciados tiveram acesso a parte do treinamento do Timão. Meia horinha de imagens liberadas do início da atividade, com o Rodrigo Garro aparentemente 100%, ou quase isso. Gustavo Henrique, recuperado de uma hérnia inguinal, avançando firme na transição física, no gramado, junto com a galera. Já o artilheiro da equipe deve demorar mais um tempo para voltar a jogar bola. Realiza tratamento delicado na vértebra fraturada. Dorival Júnior, cheio de energia, empolgado, incentivando muito a rapaziada. Subiu alguns meninos da base que dão os primeiros passos na vida. Afinal, vários dos profissionais estão a serviço das seleções na data FIFA. Fechou, gente. Obrigado. Ok, tempo esgotado. Fabinho Soldado aparece para dar um rápido olá e tchau, tchau. Política de boa vizinhança ou entrevista? Nada de entrevista. Fala, Fabinho. A imprensa é convidada gentilmente a se retirar. Fim das gravações à beira do campo. O próximo jogo do Coringão antes da paradona para a disputa do Super Mundial de Clubes é quinta que vem fora de casa contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Depois, os jogadores vão ganhar um período de férias, um período de folga. Na sequência, uma espécie de intertemporada. Chance para o Dorival Júnior colocar ordem na casa, pelo menos dentro de campo. Porque fora das quatro linhas, a crise econômica e política continua toda. Estamos trabalhando. Você sabe que não pode parar o Corinthians. Trabalhamos diuturnamente. Tá bom? Um abraço para você. Obrigada. Prazer em falar. E aí, pessoal? Dureza, né? Putz. Mas eu achei legal que o Corinthians abriu as portas. Também. Você tem razão, Michele. Acho que é importante ter um pouquinho mais dessa proximidade do time com a torcida. E quem faz esse elo? É a imprensa. São os veículos de comunicação que levam as imagens, levam os depoimentos para os torcedores que gostariam de ver um pouquinho mais a respeito do que acontece no seu time. Então, os jogadores tentam fazer o trabalho do dia a dia, se preparam aí para o próximo jogo. Tem mais um jogo ainda antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, depois só em julho, né? E o Dorival Júnior vai ter um tempo importante para arrumar o que está errado dentro de campo. Jogadores machucados também vão ter tempo para se recuperarem, principalmente o Garro, que é uma peça fundamental. A gente percebe, né? Quando o Corinthians atua sem o Garro, é um time, né, paupérrimo em termos de recursos técnicos, de qualidade. Quando o Garro entra, dá uma outra cara, um outro colorido, uma outra qualidade e o time melhora demais. E é um tempo também para o Memphis Depay poder também voltar a jogar melhor, porque ele vem mal nesse ano, não vem bem, né? Então, esse tempo vai ser muito importante para o Dorival aproveitar e fazer do Corinthians um novo time no segundo semestre. Eu vejo a abertura do treino como uma espécie de afago à imprensa por tudo que tem sido noticiado também no Corinthians, os bastidores políticos e tudo mais. Tentar mudar o foco um pouquinho da narrativa, mas essa pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes vai cair como uma luva, né, pro Corinthians como um todo. Não só para o Dorival trabalhar a fundo os aspectos que ele acha que o Corinthians deve evoluir, mas também para que essa grande crise política nos bastidores não afete o desempenho do time dentro das quatro linhas, porque afinal de contas não teremos jogos oficiais. Então o Corinthians não corre o risco de ser prejudicado por tudo que tem acontecido no Parque São Jorge. Então vamos aguardar, quem sabe quando as competições voltarem, quando o calendário for retomado, o Corinthians já vai ser um clube um pouco mais estável e essa crise possa já ter sido solucionada, né? Vamos aguardar. Tem o resultado da enquete? Tem o resultado da enquete. Como você avalia o desempenho do Brasil contra o Equador? Vocês acham o quê? Vamos ver. Ruim.
Deu ruim? 54% dos votos. Olha lá, 54 ruim, regular 41. Concordaram comigo, muito obrigado. Bom só 8. Bom só os familiares dos jogadores. É isso aí que eu ia falar. Bom pra quem, né? Só se forem equatorianos aqui assistindo ao nosso programa. Deixa eu voltar a falar com o José Paes aqui no nosso portal. O assunto agora é o mercado da bola no Brasil, no mundo também, né, Zé? Porque abriu o mercado e tem muito clube se movimentando por reforços. É isso mesmo? Exatamente isso, minha cara Michele Janela. Muitos clubes, inclusive aqui do Brasil, se preparando aí para o Super Mundial de Clubes. A gente lembra que o Flamengo vai estar lá, o Botafogo também, o Fluminense, além, é claro, da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Flamengo contratou o Jorginho, veja só você, Jorginho, 33 anos, que estava lá no Arsenal da Inglaterra, rescindiu com o Arsenal, abriu mão de uma bolada aí de 6 milhões de reais para fechar com o Flamengo, o contrato de 3 anos, chega aí para vestir a camisa de número 21 e ser mais uma opção do Felipe Luiz, do treinador do Flamengo, para essa disputa do Mundial de Clubes, jogador que já jogou no Chelsea, já ganhou Liga dos Campeões da Europa, tem a cidadania italiana, defendeu por muito tempo a seleção italiana, campeão da Eurocopa, um baita reforço do Mengão aí para a disputa então do Super Mundial de Clubes, chega sem custos, mas vai custar sim uma grana para o Flamengo aí ao longo desses 3 anos, né? O Flamengo estimando que vai gastar com o Jorginho mais de 100 milhões de reais. Quem também está se movimentando é o Botafogo, né? Que contratou o atacante, o meio atacante, o Álvaro Montoro, jogador de 18 anos. Estava lá no Vélez Sarsfield da Argentina, jovenzinho, o Botafogo gastando aí 50 milhões de reais para contratar esse jogador, assinou até 2029 com o Botafogo que vai perder o Igor Jesus, né? Vai lá para o Nottingham Forest da Inglaterra, então tentando aí se reposicionar no mercado, trazer bons valores para essa equipe do técnico Renato Paiva, contratando então o Álvaro Montoro, que estava fazendo um bom papel na Libertadores desse ano, viu? Um bom papel, o Vélez classificado para as oitavas de final, o Botafogo buscando atacantes, estava de olho em dado momento no Arthur Cabral, jogador que inclusive passou aqui pelo Palmeiras, né, defendeu o Verdão, defendeu a Fiorentina, está lá no Benfica, mas fechou com o Álvaro Montoro. E o Chelsea da Inglaterra, que está no grupo do Flamengo no Super Mundial de Clubes, grupo que tem ainda o Esperance lá da Tunísia, tem também o Los Angeles FC dos Estados Unidos. O Chelsea contratou o Liam Delap, atacante aí de 22 anos, contrato até 2031, estava no Ipswich Town, lá da Inglaterra também, concorreu ao prêmio aí de melhor jogador jovem desse campeonato inglês, foi contratado por uma bolada, quase 230 milhões de reais o Chelsea pagando nesse atleta para contratar esse jogador que fez uma boa temporada lá pelo Ipswich Town, mas a ex-equipe dele acabou rebaixada para a segunda divisão, ele sai agora e vai jogar no Chelsea da Inglaterra, se movimentando de uma maneira interessante. Esse grupo do Flamengo é um grupo muito interessante de se acompanhar, porque o Los Angeles FC é o último time que se classificou para esse Super Mundial de Clubes da FIFA, tem o Giroud, jogador francês, atacante, tem o Lloris, goleiro francês também, ambos ganharam a Copa do Mundo com a França em 2018, então vai ser um grupo bem bacana de se acompanhar aí, o Flamengo tentando contratar mais jogadores também, como o Carrascal, jogador colombiano, enfim, todo mundo tentando contratar, porque a janela fecha no dia 10 e os times querem se reforçar para essa que promete ser a principal competição desse ano de 2025, tá bom, minha cara Michele Janela? Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar todas essas informações que acabei de trazer aqui no Gazeta Esportiva. Beijo grande! Beijo grande, Zé. Se preparem, vai vir uma frente fria danada. Eu vi o Zé bem agasalhadinho, tô morrendo de frio aqui, que tá um gelo, parece um polar aqui. Hoje o bombeiro deixou nós todos gelados aqui. Ó. Fala, bom nome, hein? Gostou das informações do Zé Paes? Gostei, o mercado se movimentando, né? O Jorginho é um jogador realmente que chama atenção, o italiano, né? O ítalo-brasileiro Jorginho, legal, né? Da seleção italiana, né? Mas já é titular, para jogar como titular? Não sei como é que vai ser colocado ele no contexto. Pode ser titular? Tipo, já é capaz de ser titular? Então, é bom assim? Ele tem futebol para jogar, né? É um meio-campo do Flamengo que já tem qualidade, bom. Mas eu acho que o Felipe Luiz vai ter que arrumar um lugar para o Jorginho jogar. Um jogador de peso, um jogador de renome, um jogador que tem aí uma fama muito grande em torno dele. E acho difícil você contratar o cara e ele estar inteiro para atuar e ficar no banco. Então o Felipe vai ter que arrumar um jeito de colocá-lo para jogar, porque é um cara internacional, né, Bacégio?
Sem dúvida nenhuma, a gente está falando de um jogador que na temporada de 2021 estava sendo cotado para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, foi campeão da Champions com o Chelsea, ganhou a Eurocopa com a Itália. Então tem que ser titular. É um atleta que chega com status diferenciado. Agora, o Filipe Luís, eu não vejo ele sendo um treinador que vai passar por cima de certos princípios para colocar o cara no time titular. Sendo que ele acabou de chegar, não vai ter muito tempo para se entrosar com o elenco. A gente está falando do Mundial de Clubes da FIFA, que é o principal objetivo do ano para todos os clubes brasileiros, sobretudo para o Flamengo, que, ao meu ver, é o que tem mais potencial para chegar longe na competição. Então, mais que o Palmeiras? Mais que o Palmeiras, pela qualidade individual dos seus jogadores. Eu acho que o Palmeiras tem um time coletivamente mais forte. Mas por isso que eu não vejo o Jorginho já chegando e já sendo titular prontamente. Turma, o programa termina agora. Eu agradeço muito você aí de casa que ficou com a gente durante toda a semana de aniversário do nosso querido Gazeta Esportiva. E eu aproveito para te fazer o convite, ligadinho, TV Gazeta domingo, 9 da noite, mesa redonda, vai ter festa, convidado Beto Hora. Então fique atento que vai ter festa, vai ter pizza, vai ter música, vai ter dança, vai ter de tudo e presente, claro. Na sequência, Jornal da Gazeta. Beijo, tchau.